você, muito boa tarde. São 4 da tarde, mais 44 minutos em Manaus, 5h44 no horário de Brasília. Alô, você, muito boa tarde. Estamos começando o seu podcast da Agência Esporte Manaus, aqui na TV Cidade Manaus. Hoje, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Só uma ressalva, antes da gente dar prosseguimento ao programa, nós tivemos problema na internet da TIM, razão pela qual estamos ao vivo no canal 3 digital da Claro TV. Você, ao vivo, muito boa tarde. E gravado, você vai acompanhar no Facebook e YouTube da TV Cidade Manaus. Lembrando, devido a esse motivo, não teremos a realização dos sorteios, que seria um fardo do Polvilho, oferecimento dos alimentos Caburaí e uma camisa do Flamengo, lá do nosso querido Rogério, da Aline Calçados, bairro de Educandos. Portanto, gravado no Facebook e YouTube, você vai acompanhar o programa. Estamos ao vivo no canal 3 digital da Claro TV. E também hoje, em virtude também muito trânsito, em virtude de problemas particulares, não tivemos hoje também a participação do Dr. Carlos Feitosa, ele que ia falar um assunto muito importante, bom para todos nós, né? Infelizmente, houve um contratempo, ele não vai poder estar presente aqui conosco e vai ser remarcado a sua presença em uma outra oportunidade. Repito, lembrando, em virtude do programa gravado no Facebook e YouTube, não teremos o sorteio do fardo do Polvilho e de uma camisa do Flamengo, do Rogério da Aline Calçados, o Polvilho do Alimentos Caburaí. Mas vamos falar de muito futebol para você, eu e o Teófilo Mesquita, que eu vou aqui pedir uma boa tarde, nosso querido comentarista Teófilo Mesquita. Tudo bem, Teófilo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a quem nos assiste ao vivo pela TV Cidade Manaus. E boa tarde para quem depois vai nos procurar aí nas redes sociais, Facebook e YouTube. Muito futebol. Final de semana aí cheio, meio de semana também cheio. Muita bola em movimento, muito resultado, muita expectativa. Continuamos com aquela expectativa de 3 acessos. O Amazonas na briga para se classificar e disputar o acesso, apesar das situações difíceis, Nacional e Instituto 3B também na briga pelo acesso. Com certeza. Ali na mesa de áudio, no apoio técnico do Alexandre Grangeiro, e é claro, você ouvinte, internauta, aliás, você telespectador, ouvinte, porque é de rádio. A gente que é de rádio, não é costume, você telespectador do canal 3 digital da Claro TV, e você internauta do Facebook e YouTube, que vai acompanhar na gravação aqui do podcast da sua agência Esporte Manaus, aqui na TV Cidade Manaus. A você, muito boa tarde. Hoje vamos destacar o Campeonato Amazonense Feminino, o Campeonato Amazonense da Série B, divisão de acesso, apenas um sobe, o Campeonato Brasileiro Feminino A2, segunda divisão, o 3B tem o jogo de volta contra a equipe do Piauí, jogo domingo, lá no Batistão, é isso? Não, no Lindolfo Monteiro. No Lindolfo Monteiro, perdão, Batistão é porque são tantos jogos, a Série C, o Amazonas joga domingo contra o Brusque, lá em Santa Catarina, e a Série D, na outra quinta-feira, vamos destacar, primeiro jogo do Nacional na repescagem ou no playoff do acesso contra o CSA de Alagoas. E no dia 3 de setembro, na outra quinta-feira vindoura, jogo de volta lá em Maceió. Tudo isso, a partir de agora, você vai conferir aqui no podcast da Agência Esporte Manaus. Vamos lá, meu caro Teófilo Mesquita. Vamos destacando o Campeonato Amazonense de Futebol Feminino. Você tem acompanhado jogos nesse quase calorzão. todos. Mas tem acompanhado mais do que eu, né? Para acompanhar esse calorzão, merece até uma medalha de ouro, né? Porque um calor muito forte lá no campo do Instituto 3B. Teófilo, como é que está o andamento do Campeonato Amazonense Feminino ou o Campeonato Varezão delas. Varezão delas, né? Como bem titula, né? A Federação Amazonense de Futebol, a ideia lá do nosso querido Ednilson Rosenha. Em primeiro lugar, se eu mereço uma medalha de ouro, as meninas merecem o máximo do pódio. Nesse último jogo, inclusive, Paulo, que eu fui assistir, o calor estava tão forte que
ocorreram 2 paradas técnicas para hidratação, né? O momento do jogo, tal, o atendimento... Uma em cada tempo. Não, no segundo tempo. É porque houve um momento lá que houve um atendimento médico e tal, e a árbitra Adriana aproveitou para permitir que houvesse essa segunda hidratação. E é uma coisa de extremo bom senso, né? Mas o campeonato tem 4 clubes na disputa, o Instituto 3B, o Tarumã, o Penharol e o Amazonas Leges. Já foram disputados 5 jogos, né? Falta apenas um, que vai ser disputado sábado em Itacoatiara. Então vamos lá. O Instituto 3B venceu com o pé nas costas suas 3 partidas e pelo regulamento já é finalista do Campeonato Amazonense Sicredi 2026, o Barezão delas. Venceu suas 3 partidas, né? Deu de 17-0 no Amazonas Leges, deu de 9-1 no Penharol e esse jogo de terça-feira agora, que devido às circunstâncias, a combinação foi até efetuada uma segunda parada técnica, uma parada técnica não oficial, porque se aproveitou um momento de atendimento das jogadoras e foi permitida uma nova hidratação. Venceu o Tarumã por 5-1. Já encerrou seus jogos, tem 9 pontos, fechou a primeira fase como líder e aí já é finalista, já está garantido na final do Campeonato Amazonense. O Tarumã, que venceu seus 2 jogos anteriores, havia vencido o Penharol por 3-0 e o Amazonas Leges por 9-1. Acho que foi 9-1. Venceu o Penharol por 3-0 e o Amazonas Leges por 9-1. Foi 9-1. É tanto gol que a gente se perde, né? Eu estou tentando puxar aqui até de memória. Perdeu agora por 5-1 para o Instituto 3B e ficou como segundo colocado. O Tarumã, estou aqui já com a Tarumã. Isso. Aí, terceira rodada. O último jogo que encerra sábado, lá no Flora de Mendonça, Amanhã. Amanhã, 22, envolve Penharol e Amazonas Leges. As 2 equipes perderam os 2 jogos. O Penharol tem um saldo melhor. Tu está com a classificação aí, o Penharol tem um saldo negativo, mas é menos... O Penharol tem 11 gols negativos. O Amazonas Leges, menos 25 gols. O saldo negativo do Penharol é de 11, o Amazonas Leges é de 25. Então é o seguinte, quem ganhar o jogo termina em terceiro. Se houver empate, o Penharol, pelo saldo de gols, é terceiro. E aí faz um play-off contra o segundo, que é o Tarumã, e define o segundo finalista. Porém, entretanto, todavia, o Amazonas Leges soltou uma nota oficial ontem, não foi, Paulo? Ontem? Eu vi a nota, não foi bem uma nota, foi um comunicado. Foi um comunicado, um comunicado dizendo que não tem condições de se deslocar até Itacoatiara. Devido às questões financeiras. A questões financeiras não tem como, e se a coisa não mudar, acaba que não participará da última partida, perderá por WO e o Penharol se habilita a disputar a segunda vaga de finalista contra o Tarumã. Ainda não tem data esses playoffs, porque depende também da evolução do Instituto 3B na Série A2, que a gente daqui a pouco vai falar sobre esse assunto, mas assim está o Campeonato Amazonense feminino. A Paulinha é artilheira da competição, Paula Cristina Lima, veteraníssima, faz 35 anos agora em setembro, 11 gols marcados, fez 5 gols na primeira partida, na goleada por 17-0 sobre o Amazonas Leges, fez 5 gols na segunda partida, quando o Instituto 3B venceu o Penharol por 3-1, e nessa vitória contra o Tarumã por 5-1, deixou a marca dela lá, tem 11 gols e é artilheira da competição. Esse é o resumão do Barezão delas, Paulo. Isso, só lembrando, Teófilo, terceira rodada, né, você já falou, na terça-feira, Tarumã 1, 3B 5, e o jogo amanhã marcado, pelo menos marcado 3h30, lá no Flora de Mendonça, em Itacoatiara, Penharol e Amazonas Leges. O Instituto 3B lidera com 9 pontos, em segundo o Tarumã tem 6, em terceiro o Penharol tem 0, e o último, Amazonas Leges, 0 pontos. Penharol e Amazonas Leges ainda não pontuaram, tem 2 jogos, 2 derrotas, e aqui vai ser o jogo da degola, né? Já estão se houver, né? Já estão degolados. Pois é, mas ainda assim, quem vencer, ou no caso de empate Penharol, disputa contra o Tarumã
No caso do WO, se o Penarol for WO. Vai para 3 pontos. 3 3 pontos. pontos e o placar do WO é atribuído 3-0. 3-0, isso é. Ele não altera nada, porque vai continuar em terceiro, visto que o Tarumã tem 6 pontos. E aí, vamos projetar que seja Penarol e Tarumã esse jogo. Eles se enfrentaram pela primeira rodada lá em Itacoatiara, o Tarumã venceu por 3-0, que foi o placar mais equilibrado até agora do Campeonato Amazonense Feminino. Então, dá para a gente assim até especular, quem sabe se o Penarol se classificar, possa dar um trabalhinho para o Tarumã. Mas o Tarumã tem um bom time também, tem um bom time, não é páreo para o Instituto 3B, mas deve ficar mesmo a decisão entre o Instituto 3B, que é favorito ao título, e o Tarumã. E o detalhe, viu, Toffo, eu tenho acompanhado as redes sociais, as redes sociais dos clubes, no Instagram, lá, assim aparece lá, o Tarumã, se não me engano, já anunciou de 3 a 4 contratações no feminino. Quer dizer, o Tarumã vai se reforçando e visando o título, né? Claro que o Tarumã ali tem o 3B como grande adversário no Campeonato Amazonense, mas a intenção do Tarumã são se for visto, né, são as competições nacionais. Né? Eu lembrei de algo, né? Lembrei que esse ano o Penarol disputou a Série A3, e nós tivemos na Série A2 o Instituto 3B, que se classificou para a segunda fase, e o Itacoatiara. Itacoatiara foi rebaixado, ficou em último lugar e não participou do Campeonato Amazonense Feminino. Há um aceno, já o Globo Esporte noticiou já, né, que o Instituto 3B vai abandonar. Perdoe. O Itacoatiara. Por favor, não faça confusão. O Itacoatiara. Antigo JC. Vai abandonar o futebol feminino e aí abre uma vaga para o Tarumã, já quem sabe ano que vem, estar presente no Campeonato Brasileiro A3, junto com o Penarol. Junto com o Penarol, né? O Penarol disputa ano que vem também A3. Tem que ver, né, Tal? Porque tem vaga para o ranking. Vaga por ranking, né? Vaga por federação. Por federação, vaga né? Por federação. Tá certo, então. Então, portanto, tudo sobre o Campeonato Amazonense de Futebol Feminino ou o Barezão delas. São 4 da tarde, mais 56 minutos em Manaus. Em nome dos nossos parceiros, Rogério da Linha Calçados, Avenida Leopoldo Pérez 433, Baía do Candos, Alimentos Caburaí, Renan Carvalho, representante e distribuição. Anote aí o contato 092 98146 6672. Aqui no rodapé aqui do programa, aqui do podcast, também você acompanha todas as redes sociais da Agência Esporte Manaus e também os nossos parceiros que fazem parte aqui do podcast. Vamos lá, meu caro Teófilo Mesquita. Vamos agora destacando o Campeonato Amazonense da Série B, a divisão de acesso. Lembrando que apenas o campeão vai subir a elite do ano que vem. Eu tenho aqui a classificação. Você vai já passar. O RB do Norte lidera com 10 pontos. Olha só. Lembra, Teófilo, quando a gente falou logo no início da RB, se não me engano, Manicoré, né? Manicoré que tinha contratado muito, né? Manicoré. Treinado pelo Charles Schenko. Isso. O RB do Norte, até conversei. Você está acompanhando mais, daqui a pouco você vai destacar. Bom, RB do Norte, 10 pontos. Em segundo, Operário tem 9. Em terceiro, CDC Manicoré também com 9, mas em terceiro, devido ao critério de desempate. Isso. O FAT tem 7 pontos, vem na quarta colocação, ali na zona de pontuação. Em quinto, Unido da Alvorada, 3 pontos. Em sexto, o Federal tem 3. E na última colocação, o Clipper Clube, 0 pontos. Quinta rodada, nós tivemos na quarta-feira, Unidos da Alvorada 2, Operário 4, no Carlos Amit. Ontem, também no Amit à noite, Clipper 1, Penarol 2. Foi a primeira vitória isso do Penarol? Os dois times, antes de entrar em campo, tinham só derrotas. Só derrotas. A rodada fecha, a quinta rodada, domingo lá no Gilberto Mestrinho, às 4 da tarde, jogam Unidos da Alvorada. Não, CDC. Perdão, CDC, eu vi aqui o escudo. É igualzinho, as cores. CDC Manicoré, o CDC da Amazônia, né? Contra a equipe do Fast Clube, domingo, lá no Gilberto Mestrinho. Teófilo, vamos lá então. Essa é a quinta rodada, é penúltima, é isso? Não. Ainda teremos 2 rodadas, sexta e sétima, porque como tem 7 clubes, sempre um folga, né?
o jogo de domingo encerra a quinta rodada entre CDC Isso, e Faixa Clube. E depois nós teremos mais duas rodadas. A série D, a série B do Campeonato Brasileiro, Amazonense, hoje é tanta coisa. Vamos lá. A série B do Campeonato Amazonense tem tido uma excelente média de gols, muitas goleadas, uma excelente média de gols. O RB do Norte já está classificado matematicamente com 10 pontos e 4 jogos. Né? Ele já está matematicamente classificado. O Operário, que tem 4 jogos disputados, e o CDC, que também tem 4 jogos disputados, com a classificação muito encaminhada. O Clipper já está eliminado, com 4 derrotas em 4 jogos. 0 pontos, né? Unidos do Alvorada, que é o 5º colocado, já está eliminado, porque tem 3 pontos, mas tem 5 jogos. Só faz mais uma partida, só pode chegar a 6. 6 pontos, o Faixa tem 7. A última vaga está entre o Faixa Clube com 7 e o Penarol com 3. O Faixa Clube ainda tem 3 jogos a fazer. Domingo pela 5ª rodada e depois atua pela 6ª e pela 7ª rodada. Então tem 9 pontos a disputar e pode chegar a 16 se vencer tudo. Né? Mas vamos dizer que ele perca todos e permaneça com 7 pontos. O Penarol tem mais 3 jogos. 3 pontos, tem 2 jogos e pode chegar a 9. Né? Então, na hipótese do Faixa não pontuar mais e do Penarol vencer as 2 partidas e faz as 2 partidas em Itacoatiara, pode beliscar a última vaga. Mas a análise do comportamento técnico, tático e de elenco dos clubes deve ficar sim com o Faixa Clube a 4ª vaga, além de Operário e CDC, que estão com a classificação muito bem encaminhada. Então, CDC e Faixa Clube jogam domingo, Manacapuru, fechando a 5ª rodada. Depois, nós teremos pela 6ª rodada, a 6ª rodada completa, Paulo, será disputada na quarta-feira, dia 26 de agosto. Completa. CDC e RB do Norte, em Manacapuru, Penarol e Faixa Clube em Itacoatiara. 3 da tarde. E Clipper e Operário no Carlos Amit. É Manaus, acho que é Carlos Amit. 8 da noite, isso, Carlos Amit. Carlos Amit. Né? Esse jogo aqui, entre Penarol e Faixa Clube, caso o Faixa Clube não vença A situação é a seguinte, se o Faixa Clube vencer domingo, CDC em Manacapuru, fechou os 4. Fecha, é verdade. Né? Fechou os 4. Porém, se o Faixa Clube tiver um revés, esse jogo aqui de quarta-feira do Penarol, o Faixa Clube decide a outra vaga, levando em conta que, embora não estejam ainda garantidos matematicamente, mas o Operário e CDC, que ainda tem 2 jogos, façam pelo menos 1 ponto. O Operário joga contra o Clipper de Manaus pela 6ª rodada e contra o Faixa Clube de Manaus pela 7ª rodada. O CDC, que é o 3º colocado, joga contra o RB, além do jogo com Faixa domingo, complementando a 5ª rodada, joga contra o RB do Norte na quarta-feira em Manacapuru, e só tem esse jogo, né? Só faz mais desse jogo. Então, tudo encaminha aí para que RB do Norte, que tem como destaques o Jack Chan, o Aleilson, maior artilheiro da Série D, e um dos artilheiros da 2ª divisão, que é o Paulo Galvão. Paulo Galvão tem 4 gols. Todo jogo ele deixa a marca dele. Se o RB ganha de 1 a 0, Paulo Galvão. Se o RB ganha de 1 a 0 é base. Paulo Galvão é o autor do gol. Se o RB ganha de 6 a 1, Paulo Galvão fez pelo menos um gol. Né? O Operário também tem um dos artilheiros, que é o Jonas, com 4 gols. O velho Jonas. O Pica-Pau. Jonas Pica-Pau. Agora a Série D recentemente. Isso. E o outro artilheiro que tem 4 gols é o Matheus Souza, que é reserva do Unidos do Alvorada. Mas toda vez que ele entra, ele também deixa o golzinho dele lá. Menino de base também, com 4 gols. São os artilheiros. E a minha aposta é que o RB do Norte já está garantido. Se classifique também o Operário, se classifique também o CDC. E a última vaga fique pelo Faixa Clube. Aí é que vale, Paulo, tá? Para concluir. Semifinal em jogo único, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. Jogo único. Pá! Quem avançar faz a final, jogo único, valendo a única vaga de acesso para a elite do futebol amazonense em 2027. Só lembrando que o Penarol, para ter alguma chance, tem que torcer para o Faixa Clube
No caso, perder domingo. Perder domingo e depois Se empatar o Faixa já tá... Não. Se empatar, o Peñarol ainda tem... Não, o Peñarol ainda tem chance. Se bem que muito difícil, mas tem, né? O Peñarol tem que vencer seus 2 jogos de Itacoatiara e torcer que o Faixa Clube não faça nenhum ponto. No caso do Peñarol, né? Tem que torcer para a derrota do Faixa Clube, aí confronto direto na quarta-feira, aí o bicho vai pegar, né? Confronto direto... Vai ser jogo da Copa do Mundo do Peñarol. Exatamente. Caso e do Faixa também. E do Faixa também, né? Mas mais Peñarol, né? Porque vale a expectativa de continuar sonhando com acesso. E o Faixa Clube é um dos maiores campeões do Amazonas e o Peñarol tem 3 títulos amazonenses, né? 10, 11 e o campeonato de 20 que foi suspenso e recomeçado em 21. Dos clubes do interior é o maior campeão com 3 títulos. Isso, daí, portanto, são 4 da tarde, mais 4 minutos em Manaus. Só lembrando, estamos aqui na TV Cidade de Manaus, podcast da Agência Esporte Manaus, ao vivo no canal 3 digital da Claro TV e gravado no Facebook e YouTube em virtude de problemas com a TIM. Não é isso? A TIM não é a TIM, meu caro Alexandre Grangeiro. Mas é claro, também você acompanha também tudo aqui hoje. Nós teríamos a participação do Dr. Carlos Feitosa, médico desportiva, mas ele teve problemas particulares, não pôde vir, vai voltar ou vai participar pela primeira vez em uma outra oportunidade. Vamos lá então, meu caro Teófilo Mesquita, só lembrando, trabalhamos em nome do Rogério da Linha Calçados, Avenida Leopoldo Pérez, 433, Baía de Educandos, Alimentos Caburaí, René Carvalho, representante e distribuição, anote aí o telefone 092 98146 6672. Mandar um abraço ao Beto, o Beto que é o motorista amigo, né, lá no bairro de Educandos, de segunda a sexta ele faz aquele translado, né, do Educandos ao centro, torcedor do Vasco da Gama, está muito feliz. Exemplo também, eu acredito, do Alexandre, o Vasco ganhou, jogou bem, fora de casa e conseguiu a vaga para as quartas de final 4-1 na Sul-Americana, o Cerro Porteño. Você sabia, Alexandre, que ano passado ano passado, em novembro, eu não entrei, mas fiquei ali fora do Defensor del Chaco, estádio bonito, viu? Ali é igual um conjunto lá, onde os arredores do estádio. Eu não entrei, eu não estava credenciado, mas da final da Copa Sul-Americana, mas o estádio é muito bonito, vem pelo menos de fora, não sei dentro do estádio. Mas quem sabe, esse ano não, mas ano que vem eu vou conhecer de perto lá o Defensor del Chaco. Vamos lá então, 5 da tarde, mais 6 minutos em Manaus. Vamos lá, meu caro Teófilo Mesquita, destacamos os campeonatos regionais. Vamos agora destacar o Campeonato Brasileiro Feminino A2. É a segunda divisão, onde o 3B vai na luta ali contra a equipe do Atlético do Piauí. CAP, isso, CAP. Clube Atlético Piauiense. Clube Atlético Piauiense. É porque eu fiz uma matéria com Juventude de Sergipe, a Série A2, contra a Portuguesa do Amapá, o único representante da região norte que perdeu em casa e joga daqui a pouco, logo mais, lá no Batistão. Por isso que eu falei Batistão, não confundir a Série A3 com a Série A2. Vamos lá, meu caro Teófilo Mesquita, como é que está a situação do 3B? Perdeu em casa, rapaz, 2-0 na Arena. Pois é quartas de finais, né? Quem se classificar é semifinalista. É o jogo do acesso, né? E já garante o acesso para o Campeonato Brasileiro Feminino A1. Dos quartos finalistas, o Instituto 3B teve ao lado do Taubaté o pior desempenho, porque os 4 jogos realizados no final de semana passado, Taubaté perdeu para o Vasco da Gama em casa, lá em Taubaté, por 2-0. O jogo da volta no Rio de Janeiro vai ser dia 22 de agosto. O Vasco na boa para subir de divisão. Nós tivemos o Sport Recife empatando com Itabirito em 0-0. Jogo da volta será em Minas Gerais, domingo, dia 23. Isso. Tivemos o Ação do Mato Grosso perdendo em casa por 1-0 para o Minas Brasília. Minas Brasília, né? Aliás, Minas Brasília fez muita matéria. Tem muita estrutura. Muita estrutura, né? Eles têm o apoio da universidade, mas tem uma estrutura boa, né? Inclusive lá a presidente é mulher. Ela comanda lá uma empresária que
o forte deles é o feminino. Isso. Já há alguns anos, né? Isso, Já há bastante, alguns anos. tem alguns anos de estrada. O Minas Brasília venceu fora de casa a União, perdoou a Ação do Mato Grosso, e o jogo de volta vai ser É sábado. outro time também que tem, também trabalha com o feminino. É de do Várzea Ação, Grande, né? Isso, Várzea Grande do Mato Grosso. Não é de Cuiabá, não é do interior. E aí o Instituto 3B perdeu na Arena, sábado passado, perdeu por 2-0 para o Atlético do Piauí. Na nossa edição anterior aqui, de sexta-feira passada, nós comentamos, nosso convidado era o Bruno, né? Até que o Bruno. é um time que não empata. Ou ele tem agora, com essa vitória sobre o Instituto 3B, 12 vitórias e 4 empates no feminino A2. Devolveu a derrota na 7ª rodada na fase classificatória. Perdeu de 1-0. Foi 1-0, né? E venceu agora E de 2. assim, como eu sou um eterno otimista, como eu sempre vejo o copo meio cheio, onde muitos o veem meio vazio, para não perder a esperança, tá difícil? Muito. Mas olha só. Então, explica essa filosofia. Mas vamos lá. Na Arena, quando o jogo estava 0-0, o 3B perdeu um pênalti. Poderia mudar o enredo do jogo. E depois, já com placar adverso, criou oportunidades e teve 2 gols anulados por impedimento. Então não foi tão ruim. É difícil? Em jogos decisivos, gente, não pode perder. Perder pênalti em casa. É igual o Nacional aqui, lá, não pode. Perdeu, teve várias chances, perdeu aí. Mas assim, confio muito nas meninas. Conversei com o Cavalo na terça-feira, na contra saída. ABC, eu falo contra o ABC, o Nacional na Série D contra o ABC, né? E agora tem chance contra o CC. Daqui a pouco a gente vai falar. Conversei com o Cavalo na saída do Instituto 3B na terça-feira. Me confirmou que eles embarcariam na terça, ele falou, na quinta-feira. Então, no caso, ontem, as meninas do 3B já estão em Teresina, onde sábado enfrentam o Atlético Piauiense, valendo o jogo do acesso. Não, domingo. Perdoe, domingo. É difícil reverter o placar. Lindolfo Monteiro. Muito, muito, muito difícil, mas vamos manter a esperança até o final. Só lembrando que o Clube Atlético Piauiense é um time muito forte, tem uma boa estrutura, tem uma estrutura, eu não sei se melhor, mas similar ao 3B, só não o CT do 3B, que é muito melhor, mas a estrutura lá é muito boa, jogadoras experientes, né? Eu iria trazer, viu, Taufo, uma matéria com a capitã do CAB, né, que é paraguaia. Jogadora paraguaia. Mas a Andréa, né, que é a Andresa, né, que é a supervisora, ela vai mandar ainda hoje à noite, mas lá no portal você vai acompanhar. Mas é um time muito forte, viu? O 3B tinha que ganhar em casa. Esses jogos decisivos tem que ganhar. Tem que fazer o papel. Tem que fazer o dever de casa, senão... Vai lembrando também que na sexta passada nós exibimos aqui a entrevista com a treinadora do Atlético, a Renata Costa. Renata, que tem passagem pelo futebol feminino amazonense. Com certeza. Está aí, portanto, 5 da tarde, mais 12 minutos em Manaus. Só lembrando, estamos na gravação, Facebook e YouTube da TV Cidade de Manaus e ao vivo no canal 3 digital da Claro TV. Hoje estarei conosco o Dr. Carlos Feitosa, médico desportiva, na medicina esportiva, mas em virtude de alguns problemas particulares, ele será agendado para uma outra oportunidade. Então, a gente está falando um pouco também, um resumo dos campeonatos regionais e também da participação do futebol amazonense no cenário nacional. São 5 da tarde, mais 12 minutos em Manaus. Lembrando que trabalhamos em nome do Rogério da Linha Calçados, Avenida Leopoldo Pérez, 433, Baía do Candos, Alimentos Caburaí, Renan Carvalho, representante de distribuição, o contato 092 98146 6672. Então, só aqui da Série A2, se o 3B não conseguir, é claro que ele vai disputar a Série A2 do ano que vem, né? Do ano que vem. Mas eu acredito, viu, Talva, que uma boa base desse time do 3B deve ser mantido, né? Uma base, mas depende muito do Bosco Bindal, né? Que é o presidente, né? Do lado financeiro. Mas uma boa base deve ser mantida já para o ano que vem, que deve ser uma boa, né? Porque se chegou a esse patamar, é porque o time rendeu, né? Agora, é claro que algumas contratações pontuais, o 3B pode dar vamos dizer assim, um up, né? Melhorar tecnicamente ainda mais a equipe, já pensando na próxima temporada, caso não consiga o acesso esse ano. Mas, Taufo, a pergunta que eu queria fazer, Taufo, quando o 3B disputou a última Série A1 do futebol brasileiro, se eu não me engano, o Bosco
ele tinha que ter, se não me engano, 12 milhões. Ele só gastou 5, foi o que eu estou lembrando aqui. Será que o 3B, se subir, tem estrutura para se manter numa Série A1? Pois o 3B, ele é Bosco Brasil Bindá, realmente, né? Houve já alguns anos anteriores que ele contou com apoio financeiro de poder público, especificamente, mas esse ano parece que fecharam a torneira. Então lá ele está com a iniciativa privada dele mesmo, né? Da Brasil.com, da Brasil.com. Patrocínio dele mesmo, ou seja, o próprio bolso. Ele realmente faz investimento e tal. Tem seus projetos sociais, eu não sei se pelo projeto social ele consegue fazer captação de recursos. Eu não sei se esses recursos captados podem ser aplicados mas eu acredito no que mesmo se ele futebol. consiga, Né? Não, é mesmo que ele consiga ter pouco, né? Para disputar uma série, mesmo sendo feminino, assim, tem que até ser um um tempo aporte desse grande, nós né, tínhamos o financeiro. Iranduba batendo recorde de público no futebol feminino brasileiro. Em razão do Iranduba, Manaus cediu uma Copa Libertadores de futebol feminino. E a minha visão, infelizmente não sou nem empresário nem político, né? Mas fosse eu empresário político, investiria sim no futebol feminino regional, até porque acho que esse upgrade virá aí ano que vem, quando o Brasil sediará uma Copa do Mundo de futebol feminino. Pela primeira vez será no continente sul-americano. É a 11ª edição e pela primeira vez já foi na China, já foi nos Estados Unidos, muito na Europa e pela primeira vez será no continente sul-americano e no Brasil. Manaus ficou fora das sedes, mas ontem, inclusive ontem a FIFA divulgou o cronograma de jogos. O Brasil estreia no Maracanã e a final vai ser no jogo de abertura, por ser anfitrião já está no grupo A, e a final, com a graça de Deus, com o Brasil, com a nossa torcida também, com o Brasil, será no Maracanã. Acho que o futebol feminino merece um outro olhar e merece um pouco mais de atenção e investimento. Inclusive, estava falando toda... amazonense e brasileiro. Sim, e toda a Copa do Mundo feminina como se fosse a masculina, né? Vai ter feriado, tudinho, e muita gente está reclamando sobre isso, né? O calendário, enfim, vai mexer, mas não é masculino, é feminino, que tem todo o aporte financeiro, tem todo o merchandising, tem toda uma questão mercadológica que a FIFA ela vai coloca como um parâmetro também similar ao masculino, né? Ou seja, incentivando e valorizando. E eu ouso dizer algo, para você que está aí nos escutando, você que é jovem, ou você que já tem uma certa idade e nunca desfrutou desse privilégio, aproveite. Porque nós já tivemos uma Copa do Mundo masculina no Brasil em 50, uma Copa do Mundo masculina no Brasil em 2014, uma Olimpíada no Brasil em 2016. E eu acredito, pela política financeira da FIFA, que talvez seja a última oportunidade de você assistir um jogo de competição FIFA no Brasil. Porque agora vai ser só Catar, Emirados Árabes, a FIFA já até, o Infantino está em maus lençóis, porque tentou uma cartada econômica que o tiro saiu pela culatra. Quis vender assim a Copa do Mundo, né? Vender, e a tendência é essa, que a Copa do Mundo se torne puro negócio. Então, você que nunca teve essa oportunidade, faça um esforço financeiro, aproveite. Eu ouso dizer que é a última oportunidade que você tem de desfrutar desse tipo de evento do Brasil. E de grande porte, né? Porque uma Copa do Mundo feminina pode acontecer no Brasil, evento, né, do Mundial Sub-20, Sub-17, masculino e feminino, mas não desmerecendo, né? Mas num patamar um pouco menor do que a grandeza de uma Copa do Mundo. Realmente está bem observado. Vamos lá então, 5 da tarde, mais 18 minutos em Manaus. Vamos destacando o Campeonato Brasileiro da Série C. Eu tenho aqui um vídeo bem pequeno. Meu caro... Vou já pedir, meu caro Alexandre Grangeiro. O Brusque lidera com 30 pontos. Olha só, o Brusque com 30. A Inter de Limeira, 28. O Botafogo da Paraíba, 27. O Guarani, 27, em quarto. A Ferroviária em quinto, com 27 também. O Paysandu, 26. O Santa Cruz, 25. E o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, com 25. É o G8. Aqui estariam classificados. O Amazonas em 9. E na nona colocação com 24. Ainda com chances, é claro. Só que vai pegar o Brusque, que joga domingo.
Já vamos falar sobre isso. O Caxias, 10º colocado com 24. 11º, Maranhão, é isso? Maranhão. 24 pontos. Não. Maringá. Maringá, Maringá. perdão. Eu aqui só estou abreviado aqui. Maringá. 12º, Floresta. 24 pontos, do Ceará. 13º, Aí sim o Maranhão. Maranhão, né? Aqui é o MAC. Eu havia confundido. 24 pontos. Em 14º, Figueirense, 24. 15º, Ituano, 23. 16º, Volta Redonda, 21. 17º, Barra. Santa Catarina, 18. 18º, Itabaiana. 17. Sergipe. Na zona de rebaixamento, 19º, Anápolis. Goiás, 15. com 15. E na última colocação, Confiança, é isso? Com 13. Com 13 pontos. Só cai em 2, né, Paulo? Só cai em 2, isso. Vamos lá, Teófilo, 18ª rodada. Amanhã, 5 da tarde, hora Brasília, lá no 9 de junho, Ituano e Paysandu. Também amanhã, 5 da tarde, Brasília, Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Floresta. Perfeito. Amanhã, 5 da tarde, no Almeidão, Botafogo da Paraíba e Guarani. Perfeito. Amanhã também, 7h30 da noite, hora Brasília, Confiança e Anápolis, é isso, Teófilo? Sim. Anápolis, me ajuda aí, Teófilo, porque aqui Confiança e Anápolis é pelo rebaixamento. Isso, né? pelo Os dois últimos. É porque aqui só está na sigla. Tá. E tem Lá também... na Arena, Sim. lá na Arena de Pernambuco, Isso. amanhã, Santa Cruz e Caxias. Lá no Major Levi Sobrinho. Vai ser sábado ou domingo esse jogo? Domingo. 4 da tarde, Brasília. Inter de Ribeira e Figueirense. Também no domingo, Brusque, Amazonas, 4 da tarde, Brasília, 3 Perfeito. de Manaus, lá na Arena Simon, que é antigo Augusto Bauer, né? Sim. No de Davis, também domingo, Maringá e Barra. Perfeito. Barra na zona de rebaixamento. Lá no Castelão, Maranhão e Itabirito. Não, Itabaiana. Itabaiana, perdão. É. E lá no Colosso da Lagoa, né, no Ipiranga, né, que é o famoso lá onde Ipiranga joga. Ipiranga e Ferroviária também no domingo. Só o Barra não está na zona de rebaixamento. O Barra é 17º com 18 pontos. Na zona de rebaixamento é o... Anápolis e Confiança que tem confronto Isso, direto. perdão, valeu. Obrigado, Teófilo. Vamos lá, meu caro Alexandre Grangeiro. Vamos à matéria, bem rapidinho. Coloca aqui para o Teófilo acompanhar, Alexandre. A matéria com... Deixa eu ver aqui. Com o zagueiro Rian, né, do Brusque. Zagueiro Rian do Brusque. Ele fala sobre um jogo importante dentro de casa. O Brusque é o líder do campeonato da Série C e joga contra o Amazonas. E, é claro, pode disparar na liderança da Série C. Tem sido uma semana muito bem trabalhada, com bastante foco e dedicação de todo o grupo, já pensando no próximo confronto contra o Amazonas. Sabemos a dificuldade que será o próximo jogo, eles que ainda estão na briga ali pela classificação, mas a gente está trabalhando bastante, sabendo já da dificuldade e para não ter nenhuma surpresa durante o jogo também. E para poder fazermos um grande jogo. Fala, torcedor, domingo temos mais uma batalha pela frente, contamos com o apoio de vocês, então corra já e garanta seu ingresso para a gente poder fazer uma grande festa junto. Zagueiro Rian, da equipe do Brusque de Santa Catarina. Teófilo, jogo importante para o Brusque, líder da competição, deixa eu ver aqui, o Brusque tem 30, em segundo vem a Inter de Limeira com 28, ou seja, o Brusque vencendo vai a 33 e dependendo do resultado da Inter, pode ficar isolado na liderança. Jogo dificílimo para Amazonas, domingo, hein, Teófilo? O Amazonas que luta também pela vaga no G8. O Amazonas tem 2 jogos dificílimos. Na 18ª rodada pega o Brusque fora de casa. Até a rodada passada, o Brusque era segundo colocado. Venceu a Inter de Limeira, lá na Arena, que eu conheço como Augusto Bauer, né? E aí foi de 27 para 30 e superou a Inter de Limeira. Augusto Bauer, na tabela da CBF. Augusto Bauer, só que outras aparece a Arena Simon. É o nome, talvez seja o nome comercial, né? Isso, E eu sou a favor que os clubes usem mesmo, porque eles precisam gerar receita. Precisam gerar receita, né? Então o Brusque na última rodada venceu o Inter, jogando lá no Augusto Bauer, passou para 30, deixou o Inter em segundo com 28. Tem esse compromisso contra o Amazonas. O Amazonas 2 jogos muito difíceis. O Amazonas pega o Brusque e na última rodada pega o Ipiranga. Aqui em Manaus, é verdade.
Quero chamar a atenção, Paulo, que do Botafogo da Paraíba, que é o terceiro. Ipiranga é o oitavo colocado com 25 pontos. Isso, do Botafogo da Paraíba, que é o terceiro, até o Figueirense, que é o 14º, vai de 27 a 24 pontos. E numa rodada tudo pode mudar. Vou dar um parâmetro. Na rodada anterior, o Brusque, que hoje é líder, estava em segundo. A Inter de Limeira, que hoje está em segundo, era a líder. O Botafogo, que empatou com o Amazonas, aqui em Manaus, permaneceu na terceira posição. O Guarani, que hoje é o quarto colocado, na rodada anterior estava em quinto. O maior salto foi da Ferroviária, que tinha 24 pontos, era a nona colocada na rodada anterior, e aí com a vitória passou para quinto. O Paysandu, que perdeu, foi goleado. O Paysandu foi goleado pela Ferroviária. Caiu 2 posições, de quarto para sexto. O Santa Cruz subiu uma posição de sexto para sétimo. E o Ipiranga, que era sétimo... 4-0 foi o placar. Foi. Ferroviária 4-0, Paysandu. O Ipiranga, que era sétimo, está em oitavo. O Amazonas, que estava em décimo, no sábado chegou a ficar em oitavo lugar. Mas, no sábado. Mas com jogos de segunda-feira, que os jogos Ferroviária, Paysandu e Guarani e Ipiranga foram na segunda. Caiu para a 10ª posição. Está muito embolado. Ficou no final de semana classificado. Porém, o Amazonas tem uma situação muito complicada, que é a situação do atraso de salário dos jogadores. Inclusive, um dos artilheiros é o Juninho do Paysandu e o uruguaio Nico do Amazonas. Já deixou o clube. Né? Então, desculpa assim, Teófilo, vamos lá, essa questão dos salários atrasados, houve a publicação, não sei se posso falar de um protesto ou de uma... Saiu como nota oficial, inclusive nota oficial, com o escudo do clube, né? Isso, com o escudo do clube, né? Que eu achei até estranho, né? Também. Enfim, porque não tem sindicato aqui, né? Dos jogadores relatando os salários atrasados. Em contrapartida, o presidente do Amazonas, o Wesley Couto, também emitiu um comunicado, uma nota, e depois ele retirou das redes sociais. Essa questão... Olha, Tal, a gente fala muito do Amazonas, ano passado tinha muito ruim. Mas esse ano, olha, o time do Amazonas, nota 10, porque os jogadores estão em nono, viu? Imagine se o Amazonas tivesse com tudo em ordem. Tu lembra até pelo título. Tu lembra quando começou? Foi abril que começou a série C. Foi abril. Eu acho que foi em abril. Né? Foi em abril. Então vamos lá. Vamos dizer que tenha sido em março. São 5 jogos seguidos. Vamos dizer que tenha sido em março. Segundo a nota emitida pelos jogadores, dependendo da situação contratual, os atrasos são de 4 ou 5 meses. Ou seja, o pessoal está jogando de graça, cara. Porque se for em abril, quem tem 5 meses de salário atrasado, bate setembro. Então os caras estão jogando de graça. E mesmo assim, tem o artilheiro, um dos artilheiros da competição, e mesmo assim, começou com avassalador, com 4 ou 5 vitórias consecutivas. Depois, quando veio a situação à tona, foi ladeira abaixo. Deve ter ocorrido um pacto entre os jogadores. E o time chega nas últimas 2 rodadas em condições, ainda que adversas e difíceis, de se classificar para o mata-mata, sem pagar salário. Então, é de se tirar o chapéu para o profissionalismo desses jogadores do Amazonas. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo da diretoria do Amazonas. Com certeza. Então, vou mandar um abraço ao Janilson. O Janilson, ele é irmão do ex-jogador, o Jair. Lembra do Jair que jogou no Rio Negro? Lateral direito? Lateral direito, Janilson, que trabalha... Muito bom. Muito bom, trabalha lá na CME. Janilson, obrigado pela audiência, também acompanhando aqui o podcast da Agência Esporte Manaus. Só lembrando, estamos na gravação no Facebook e YouTube, em virtude da internet da TIM, problema da internet, mas ao vivo no canal 3 digital da Claro TV. Razão pela qual nós não tivemos hoje o sorteio do polvilho, do fardo e de uma camisa do Flamengo. Temos aí, Teófilo, menos de 20 minutos do restante do programa. Teófilo, quanto tempo ainda? Menos de 20 minutos. Menos de 20 minutos. Eu vou precisar de 5 minutos no final, Paulo. Vou lá te avisando. Surpresa. Surpresa. Então, vamos lá então, Teófilo. Mais algo a acrescentar sobre o Amazonas? Não, eu acho que... Assim, então, essa questão salarial, uma opinião minha.
tudo bem, todo mundo depende do salário, né? Porque os jogadores têm a família, têm seus compromissos, mas são heróis, na minha opinião, né? Porque para você se manter ali na nona colocação, brigando por uma classificação, e uma outra Jogando de graça. E uma outra situação, os jogadores, por que ele vai correr? Vai chegar uma pé, vai se machucar, vai se expor, né? De ter uma contusão grave, de passar uma situação muito pior, não poder jogar o restante da temporada, de ter uma contusão grave que pode comprometer até mesmo na próxima temporada. Olha, jogadores do Amazonas, nota 10. Vai ser difícil, está muito difícil. Embora tenha muitos confrontos diretos. Olha, nessa rodada a gente tem, por exemplo, Botafogo da Paraíba e Guarani. Né? Alguém que perde pode beneficiar a situação do Amazonas. Mantém Ipiranga e Ferroviário. Quem perder também, o Amazonas pode... Mas, em primeiro lugar, ele tem que passar por cima de todas as adversidades e ganhar, ou pelo menos empatar com o Brusque lá, o que é muito difícil. Por mais otimista que eu seja, é uma situação muito difícil, pelo fator extracampo, principalmente. Só lembrando, domingo, lá na Arena Simon, 4 da tarde, hora Brasília, 3 de Manaus, Brusque e Amazonas. Lembrando que o Amazonas hoje ocupa a nona colocação com 24 pontos e o Brusque é o líder com 30 pontos na classificação. Então, eu estava assistindo ontem um vídeo, né? Aliás, um vídeo de ontem, não, perdão. Lá a TV, acho que a TV Brusque, a TV... a TV do Brusque, né? E lá estava o jogo lá da conquista do Brusque na Arena lá, né? As imagens da Série D. Que foi contra o Manaus, né? Tava vendo lá. Mas foi aqui, né? Foi nos aqui, pênaltis. foi nos o pênaltis, Márcio, né? O que é amazonense, jogou muito no América de Natal, Márcio Passos, né? Que perdeu o pênalti. Um dos mais experientes do grupo. Sabia, não gosto nem de lembrar, porque assim, era tão triste lá, triste para nós, né? Porque ver o Brusque comemorando e a gente ficou lá assim, triste, né? Olhava assim para o público e os colegas da imprensa. Cheia, né? Casa cheia, não, assim, um público. Não, mas a casa cheia mesmo foi aquele jogo contra o Caxias. Eu sempre confundo o Caxias com o Brusque, né? Aquele jogo lá foi espetacular, ali foi mais de 50 mil. Mas o Amazonas depois vingou, né? Porque o Amazonas foi campeão da Série D lá em Santa Catarina. Isso, lá na Arena Simon, né? Ou também, lá no Augusto Bauer, né? Vamos lá então, tá mais alguma situação do Amazonas? Não, é isso aí. Vamos lá então. Torcer e rezar, como nós fizemos semana passada pelo Nacional. Se o Amazonas se classificar, né, para a próxima fase, com todos esses problemas internos. Tem mais uma coisa do Amazonas. Olha os jogadores, hein? O Amazonas, ao contrário do futebol feminino, que não tem apoio privado, que não tem apoio de poder público, o Amazonas teve ao longo dos anos todo tipo de apoio financeiro que um dirigente, principalmente do futebol amazonense, sonha ter. Então não há nenhuma justificativa, nota 1000 para os jogadores e nota abaixo de 0 para os dirigentes. 0 é pouco, né? Se inventar outra numeração de 0, é pouco ainda. Vamos lá, nós temos aqui 10 minutos de programa, 5 da tarde, mais 32 minutos em Manaus. Só lembrando, hoje iniciamos, viu? Estava falando um pouco atrasado, em virtude da internet da TIM. YouTube, Facebook da TV Cidade de Manaus, gravado, ao vivo, agora no canal 3 digital da Claro TV, aqui do podcast da Agência Esporte Manaus, aqui da TV Cidade de Manaus. Em nome do Rogério da Aline Calçados, Avenida Leopoldo Pérez, bairro de Educandos, Alimentos Caburaí, Renan Carvalho, representante de distribuição, anote aí o telefone 092 98146 6672. Vamos lá então, Teófilo, Campeonato Brasileiro da Série D, repescagem ou playoff do acesso, na próxima quinta-feira, o Klein, mais um árbitro FIFA, meu Deus vai apitar. Vai apitar. Meu Deus do céu. Na próxima quinta-feira, primeiro jogo, 8 da noite, hora Manaus, Arena da Amazônia, Nacional e CCE de Alagoas. Mas, Teófilo, eu quero falar daquele absurdo, aquela vergonha, né, que foi o Hilton Pereira Sampaio, que ele marcou um pênalti. Aquele ali não existe, né? Pelo amor de Deus. Repercutiu no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eu não lembro do jogador que foi chutar. O zagueiro, tu lembra o zagueiro do Nacional? Ele estava dentro da área, ele com o braço recolhido aqui, ó, colado ao corpo. Ele nem sequer fez o movimento. Se o jogador fizesse o movimento,
daria para interpretar que ele poderia interceptar a bola, mas não estava. A não ser que na hora que o jogador do ABC chutasse a bola passasse ele, né? Se ele fosse fantasminha legal, né? Aí tudo bem. Mas a bola tinha que bater aqui, estava colada pro corpo. Em nenhum momento o jogador fez uma ação de interceptar a bola e foi marcado pênalti. Um roubo, um absurdo. Então, Mais uma vez contra o Nacional, né? O Nacional está remando aí contra tudo e contra todos, literalmente remando, né? Tem aí a chance do é playoff. por isso que tem que ter bastidores na CBF. Se bem que o Nacional está agora voltando às competições nacionais, mas tem que ter, né, Toffoli? Tem que ter. Não sei, tem? Tem que ter, vai estar lá nos bastidores, lá tem que estar andando lá Tem nos que ter bastidores. força política. Tem que ter força política. Se não tiver, O Nacional tem mais uma chance contra o CSA. Primeiro jogo em Manaus, segundo jogo em Maceió. E aí vale dizer que o Nacional, que nos mata-matas, né? O único que ele passou mais ou menos foi contra o Araguaína, que foi na segunda fase, né? Depois contra o Capital. foi o primeiro Foi o mata-mata. primeiro. Contra o Capital contra o Capital foi placar agregado igual, empate, não, uma vitória. Ganhou por 1-0, perdeu por 1-0, foi para os pênaltis, se classificou. Depois contra o Iguatu, placar agregado igual, foram 2 empates, 1-1 aqui em Manaus, 1-1 lá no Ceará, foi para os pênaltis, o Nacional se classificou. Não tem mais isso. Né? Agora no playoff, se o placar agregado for igual, sobe, ganha um acesso o clube de melhor campanha, que no caso é o CSA. Não haverá disputa por pênaltis, que foi o que alimentou, né, o Nacional nos 2 últimos playoffs. Então isso é importante. Um empate aqui, um empate lá, o CSA leva a vaga. Placar agregado igual, 1-0 aqui, 1-0 lá, 2-1 aqui, 2-1 lá, não tem disputa de pênaltis. A vaga é do CSA, porque tem a segunda melhor campanha. Se eu não me engano, foi 32. 32 pontos entre 32. os 4 que disputam o playoff, e o Nacional tem a terceira melhor campanha com 31 pontos. E um detalhe curioso desse confronto, né? Nós vamos ter 2 confrontos de playoff. Goiatuba e São José, e Nacional e CSA. E Nacional e CSA foram os 2 times que nas quartas de finais perderam os 2 jogos. Nacional perdeu em Manaus e Natal, e o CSA perdeu do Uberlândia em Maceió e em Uberlândia, 1-0 e 2-0. São José empatou a primeira com o Gama, empatou e perdeu a segunda por goleada por 4-0, e o Goiatuba perdeu nos pênaltis para o Asa após 2 empates. Então, os 2 times que nas quartas de finais perderam os 2 jogos fazem um confronto valendo um acesso agora. Vamos lá, Teófilo, 5 minutos. Eu quero. 5 minutos, então. 3 minutos, me dê 3 minutos. Vamos aguardar então uma boa vitória. Teófilo, rapidinho, eu vou dar logo uma opinião. A nação tem que vencer. E outra coisa, tem que entrar logo com o Renanzinho. Tiago, é claro que o treinador trabalha com jogadores, conhece bem a característica. Entra logo com o Renanzinho, não tem que inventar. Professor Pardal, a nação tem que entrar para arrebentar e tem que vencer. Nada de empate, empatou, não interessa. Para subir tem que vencer logo na quinta-feira e vencer bem. 2-0 em diante. É isso. 1-0, beleza. Melhor 2-0 em diante. Então, dá mais tranquilidade. 3 dicas, então. Nacional tem que vencer, Nacional tem que entrar com o Renanzinho, e vamos abrir pelo menos 2 portões, pelo amor de Deus, que fizeram para a torcida do Nacional o jogo contra o ABC, é para expulsar definitivamente o torcedor dos estádios amazonenses. Exatamente, vamos ter mais respeito ao torcedor. Então, você tem 3 minutos, é isso, Alexandre? Tem 3 minutos, 3 então minutos. Vamos lá. Eu quero deixar uma mensagem, a gente ia tocar uma música, mas ficou com medo, né, Alexandre, que derrubasse. Hoje é dia 21 de agosto, hoje é aniversário do Vasco da Gama, né? E eu quero deixar uma mensagem para as meninas do 3B, eu quero deixar uma mensagem para o Nacional, que ainda vai esperar um pouquinho para jogar, e eu quero deixar uma mensagem para os jogadores do Amazonas, né? Que é a seguinte, era para ser uma música, eu canto muito mal, né? Levante sua cabeça, levante sua mão sedenta e recomece a andar, né? Tente outra vez. Essa música é do Raul Seixas. Não sei se aparece, não aparece não, né, Alexandre? Isso aqui é uma camisa estilizada de quando eu fiz 50 anos, no passado muito recente. É o Maluco Beleza, é o Raul Seixas, que hoje completa 37 anos de falecimento, em 21 de agosto, né? E para mim foi uma experiência muito rica, porque hoje também Paulo, Alexandre, quem nos assiste, né? Quem vai depois nos acompanhar quando subir o programa nas redes sociais,
Em 21 de agosto de 1989, eu pisava pela primeira vez numa redação de jornal. Lá se vão 37 anos. Então, eu comecei minha carreira profissional como jornalista esportivo em 21 de agosto de 1989, há 37 anos. E foi um negócio assim, eles chegaram lá, eu ia ter um treinamento, não me deu o treinamento, mandaram para o telégrafo, para o telex, era onde a gente recebia as notícias. E aí, de repente, eu pensei que a máquina tinha quebrado, porque veio uma vez assim, meu Deus do céu, eu nem comecei aqui, já quebrei a máquina. E aí eu fui buscar auxílio e orientação. Esse sinal era um sinal sonoro de notícia urgente, né? E aí essa notícia, em 1,5 linha, dizia assim: morreu em São Paulo aos 44 anos o cantor e compositor baiano Raul Seixas. Outras informações durante o dia. Ele era baiano, ele morreu em São Paulo, né? Morreu no edifício Arizona, na Rua Augusta. Então, meninas do Amazonas, ou meninas do Instituto 3B, jogadores do Amazonas, elenco e torcida do Nacional, tente outra vez, tente sempre e vamos em frente. Amém. Boa sorte ao 3B, boa sorte ao Amazonas e ao Nacional na próxima quinta-feira. A gente vai debater na sexta-feira. E boa sorte ao futebol amazonense. Bem, estamos aqui finalizando o podcast da Agência Esporte Manaus, aqui na TV Cidade de Manaus. Lembrando, nosso convidado seria Dr. Carlos Feitosa, medicina desportiva. Em virtude de algumas situações, de alguns problemas particulares, não pôde vir. Será agendado em uma outra oportunidade. E devido a problema da internet da TIM, na gravação no Facebook e YouTube, mas finalizamos ao vivo no canal 3 digital da Claro TV. Um abraço, obrigado, Teófilo Mesquita. Voltamos na próxima sexta-feira, a partir das 4h30 da tarde. Valeu, Teófilo. Valeu, Paulo, obrigado, Alexandre. 2 mensagens finais. Viva Raul Seixas e o nome do meu filho é Raul. Amém.